Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 4 de maio de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. E não se esqueça também de deixar sugestões nos comentários de novas gravações de conteúdo para que nós possamos estar trazendo para vocês dicas de trade e isso ajudará a alavancar o nosso canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã de Liga dos Campeões, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos para essa quarta de Clash Bet pela Liga dos Campeões, a grande semifinal aí entre Real Madrid versus Manchester City. Tem início às 16 horas. O primeiro jogo foi um jogaço, 4-3 para a equipe do Pep Guardiola. O Manchester City, jogaço do jogaço. Bom, é um jogo mata-mata, não podemos elaborar uma classificação, mas ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu ambos marca e mais que 2,5 gols em seus jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios e nos últimos 7, menos que 5 cartões. O Real Madrid sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Manchester City vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos e sofreu gol também nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols em seus jogos. O Real Madrid, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca e também menos que 11 escanteios. Em 6 de 8, menos que 5 cartões. A equipe do Manchester City vem de 4 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Lembrando, nos últimos 3 confrontos, deu Manchester City e esse último aí foi um jogaço. O Real Madrid não conseguiu segurar a equipe do Manchester City. O Manchester City jogou muito aquela partida e claro que teve alguns vacilos da equipe do Real Madrid. O Vini Júnior e o Benzema até apareceu, o Benzema, mas não conseguiu um empate. Um jogo totalmente eletrizante. A equipe do Manchester City, o Pep Guardiola ainda tenta o seu primeiro título e para conseguir o título tem que chegar na final. Então é possível o Manchester City chegar à final, como também é possível o Real Madrid chegar à final. A última derrota da equipe do Manchester City foi para a equipe do Liverpool, num clássico, com vacilo lá do goleiro do City. E atuando em casa, a equipe do Real Madrid é uma equipe que vem aí há 5 jogos e 2 vitórias e 3 derrotas. Já perdeu em casa para uma equipe inglesa, 3-1 aí. Perdeu para a equipe do Chelsea no tempo normal, mas eliminou o Chelsea na prorrogação. Já o Manchester City, atuando fora de casa nos últimos 5 confrontos, são 3 vitórias e 2 empates. Empatou com o Atlético de Madrid, uma equipe espanhola, e empatou também com a equipe do Crystal Palace, e ambos os jogos em 0-0. Nos últimos 3 confrontos fora de casa, diante do Real Madrid, 2 derrotas e 1 vitória do Manchester City. Para essa partida, acredito um jogo mais movimentado, um jogo para gols novamente. Claro que o Manchester City vai jogar precavido. Um jogo bom para acreditar no ambas as equipes marcam ou casa com empate ao intervalo. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo D. O jogo do Deportes Tolima versus Independente Del Valle, com início às 23 horas. Na classificação, em seus grupos, o Independente Del Valle vem na primeira colocação com 5 pontos conquistados, com 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Tolima, terceiro colocado, com apenas 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 4 pontos conquistados. Um grupo muito embolado tecnicamente, apesar que o Atlético e o América já entraram em campo aí, então pode estar movimentando mais ainda esse grupo. Bom, nos últimos duelos entre essas equipes, duelos individuais, nos últimos 4 jogos, o Tolima vem de 4 vitórias. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gols.
E o Del Valle vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e também foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio, em 7 de 9 mais que 4.5 cartões, último confronto 2-2. Não temos muito o que comentar nessa partida, apesar que ambas as equipes já trouxe Green aqui para o canal em cima do América Mineiro, como opção de mini ou possível zebra. Dica bônus aqui do canal, o Tolima venceu o América Mineiro e o Del Valle também venceu, então ambas as dicas convertidas em green. Para essa partida, acredito em jogo movimentado para gols. Vamos acreditar no jogo para mais de 1.5 gol nessa partida. Probabilidade 2-1 jogo. Continuando, vamos agora para o grupo G, o jogo do Colón de Santa Fé da Argentina versus Cerro Porteño do Paraguai. Tem início aí às 19 horas. A equipe do Cerro vem na primeira colocação em seu grupo, em 3 jogos disputados, com 2 vitórias e um empate. E o Colón vem na segunda colocação, com 3 jogos disputados, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E nos últimos confrontos entre essas equipes, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 confrontos. O Cerro vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. E em duelos individuais, a equipe do Colón de Santa Fé vem a 7 jogos sem vitórias. E 7 de 9 saiu ambos marca. E em 5 de 6 saiu mais que 4.5 cartões. O Cerro Porteño vem de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e também foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, 3-1 Cerro, um jogo bastante equilibrado tecnicamente, apesar que na classificação também mostra um favoritismo do Cerro, mas segunda colocação é do Colón. O Cerro está jogando bem a competição, mas a equipe da casa vai tentar surpreender a equipe adversária, apesar que não passa pelo bom momento. Por esse retrospecto, acredito aí no jogo para mais de 1.5 gol nessa partida, um empate a um intervalo, probabilidade 2-1 jogo. 2-1 jogo é que pode vencer tanto a equipe da casa quanto a equipe visitante, sem sombra de dúvida. Continuando, vamos para o jogo do Olímpia versus Penharol, com início às 21 horas. Ambas as equipes vêm fazendo uma temporada não tão boa assim, uma com 3 pontos e outra com 2. Ambas as equipes aí, uma vem de 2 empates e a outra vem de 2 derrotas. A equipe do Penharol 2 derrotas e o Olímpia 2 empates, ambas com uma vitória. Bom, o Clube Olímpia vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e mais que 10.5 escanteio. E o Penharol vem a 7 jogos saindo menos que 11 escanteio, em 4 de 5 mais que 4.5 cartões. Último confronto 2-1 Penharol. Para essa partida, o Olímpia é uma equipe forte, atuando no fator casa. Vai dificultar a vida do Penharol, vai partir para cima. Vem aí de 5 jogos sem saber o que é perder. Enfrenta o Penharol, que vem de uma derrota diante do Cerro Porteño. Por esse retrospecto, acredito no jogo de casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o grupo H, o jogo do Talleres versus a equipe do Flamengo. O início às 19 horas. Talleres da Argentina vem aí na segunda colocação no seu grupo, com 6 pontos conquistados, uma derrota e 2 vitórias. E o Flamengo 100% de aproveitamento nos seus 3 primeiros jogos, 3 vitórias consecutivas. Bom, o Talleres vem em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2.5 gol, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, e o Flamengo sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 7 ambos marcam. O último confronto deu Flamengo 3-1. Vamos estar pegando Flamengo com empate anula, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, Grupo F, o jogo do Atlético Goianiense versus Defensa e Justiça. O início às 19h15. O Goianiense vem na primeira colocação, em 3 jogos disputados, com 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos conquistados. Já a equipe da Defensa, em 3 jogos disputados, terceira colocação, com 3 pontos conquistados, 2 derrotas e 1 vitória. Bom, não temos confronto entre eles, mas em duelos individuais o Goianiense vem a 5 jogos sem saber o que é vitórias e também sofreu gol nos últimos 5. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 ambos marcam e menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar.
O defesa sofreu gol nos últimos 11 jogos. Nos últimos 5 saiu ambos marcam. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. Em 5 de 6, mais que 10,5 escanteio. O último confronto, o Goianiense venceu pelo placar de 1-0. Vai jogar em casa, tem total condições de vencer novamente. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. Esse jogo do grupo H vai ser uma das nossas opções de dica bônus. Por isso, vamos aí para o Brasileiro Série B. O jogo do CSA versus Criciúma, com início às 21 horas. É o Mozart Santos versus Claudio Tecate. Bom, esse jogo tem início às 21 horas, como mencionei aí. Criciúma vem uma posição a 2 diante do CSA. O CSA é o 15º colocado, em 4 jogos disputados, com apenas 5 pontos conquistados, com a mesma pontuação do Criciúma em 4 jogos disputados, mas em saldo de gol, Criciúma aí tem saldo zerado e o CSA tem um saldo de -1. Por isso é o 13º colocado. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. O Criciúma vem a 3 confrontos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. Nos últimos 10 confrontos saiu menos que 3 gols. E em duelos individuais, apesar que é duelos individuais, nos últimos confrontos fixados, 2 vitórias do CSA, 3-1. Para essa partida, vamos pegar aí um casa com empate anula, probabilidade 1-0 casa. Então é isso, tropa. Se chegou até esse momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, como dica bônus, vamos deixar esse jogo aqui da Sul-Americana, Grupo H, Fluminense versus Júnior, da Colômbia, na classificação. O Júnior é o atual líder, em 3 jogos disputados com um empate e 2 vitórias, 7 pontos conquistados. Já o Flamengo, terceiro colocado em 3 jogos disputados, com uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3, o Fluminense sofreu 3 gols e o Júnior vem a 3 sem derrotas. Em duelos individuais, o Fluminense vem a 3 jogos sem vitórias, em 7 de 9 são menos que 11 escanteio. O Júnior vem a 6 jogos de vitória, a 9 sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto deu Júnior. Para essa partida é um bom jogo para que você gosta de mais de 1,5 gol. Mas vamos estar pegando uma dica bônus de mini ou possível zebra. Fora com empate ao intervalo ou fora com empate jogo todo. Seria uma boa opção aí com uma dica bônus do canal. Então é isso, tropa. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarta de Clash Bet, vamos estar deixando uma tripla muito bem elaborada. Vitória da equipe do Olímpia do Paraguai com empate diante do Penharol. Vamos deixar ambas as equipes marcam sim no jogo entre Real Madrid versus Manchester City pela Liga dos Campeões. E vamos deixar Flamengo com empate também pela Libertadores, diante do Talleres, atuando fora de casa, uma odd de 2,31. Fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 231. A princípio é a nossa tripla green para o canal Clash Bet. Então é isso, vamos aguardar os green. Então partiu, tropa.